Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia. Bom dia também aos irmãos que estão nos assistindo de maneira remota, online. Deus abençoe a todos aqui presentes. Deus abençoe a todos os irmãos também e irmãs que estão nos assistindo remotamente. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã a gente se reúne. Bom dia também às crianças, todas, os bebezinhos, as maiorzinhas também que estão aqui, que estão também nos assistindo. Deus abençoe todos vocês também. Vocês também fazem parte da família do Senhor. Então, que Deus esteja conduzindo a vida dos idosos, a vida dos jovens, a vida das crianças. E hoje estamos felizes, porque é mais um dia que o Senhor Deus nos dá. Mais um dia que o Senhor Deus nos dá para louvor e honra do seu nome. É um dia especial, todos os dias são dia do Senhor. Minha filha pergunta: pai, hoje é o dia do Senhor? Todos os dias são dia do Senhor. Mas tem um dia especial na semana que Ele tirou, reservou, para que nós pudéssemos usufruir com mais intensidade das bênçãos celestiais de Cristo Jesus. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. No dia do Senhor, um dia santo, um dia separado, um dia que Deus pensou antes da criação do mundo e colocou em forma de mandamento para nossas vidas. E é isso que a gente usufrui. A gente usufrui dos benefícios celestiais desse dia. Meus irmãos, eu queria pedir para os irmãos ficarem em pé. Nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia. E após nós vamos ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. Tá bom? Vamos então, meus irmãos, abrir nossas Bíblias. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, agradecer pelo bem que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, Deus santo, maravilhoso, conselheiro, bondoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus onipresente, onisciente, onipotente, Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e nos concedeu salvação, Senhor Deus. Por isso estamos aqui, por esse motivo estamos aqui, porque o Senhor derramou o seu sangue para nos salvar. E também, Senhor Deus, louvamos o teu nome pelos benefícios que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pelos livramentos, pela bondade, pela misericórdia, pelo Senhor ter nos guardado até aqui, na tua santa verdade, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, essa manhã, no dia do Senhor, vimos aqui para entoar louvores ao teu nome, para ouvir a tua santa palavra,
para usufruir da doce e agradável presença dos irmãos também. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido muito bondoso, o Senhor tem cuidado de nós. Agora tem misericórdia de nós e nos abençoa de todo o nosso coração para que a gente faça ao Senhor um culto agradável, um culto que exalte a tua pessoa. Por favor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler então. Pode ser conjuntamente mesmo. Vamos ler conjuntamente versos 9 e 10 do capítulo 7 de Apocalipse. Vamos começar? Depois destas coisas, grande multidão, e ninguém podia verá, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Só até aqui. Podem sentar, meus irmãos. É um texto que revela um pouco da visão dos glorificados. Brevemente, uma pergunta a gente se faz: quem estará no céu louvando o nome do Senhor? E o texto é bem claro, ele diz que é uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Uma imensa multidão. De todas as multidões que já vimos, essa é a maior multidão que existe. Ninguém pode enumerar. E de onde eram esses povos? Ele responde, o texto responde: de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os bairros, de todas as cidades, de todos os logradouros. E por que esse povo estava louvando? Por que esse povo estava reunido? Por um motivo. Porque esse povo, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Estavam vestidos de vestiduras brancas, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então no céu só vai entrar aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não vai ter outro tipo de vestimenta. São as vestimentas do Cordeiro. E o que esse povo estava fazendo lá no céu? O texto também nos fala. Estava louvando o nome do Senhor e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Estava revelando, estava exaltando com a sua boca que Deus é o Senhor, o Salvador, e que eles estavam lá para adorar o Senhor. Amém? Amém. Vamos então louvar o nome do Senhor nesta manhã com o cântico Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor, com alegria no nosso coração. Igual,
estarmos juntos. Cântico 253. precioso, irmão, está bem junto a ti. Vamos cantar um mais conhecido. Esse daqui é conhecido, mas ele é um pouco antigo que a gente cantou. Vamos dizer que esses povos tinham vindo de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, louvaram o Senhor. De tantas culturas, línguas e
nações, no tempo e no espaço, virão já. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão já adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave, Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar já bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos continuar louvando também o nome do Senhor. Quando a gente se toca, a gente canta esse hino, todas as tribos, povos e raças. Particularmente, eu lembro muito do presbítero Jonas. Ele cantava, gostava de cantar esse hino, a voz dele grossa, e a gente louvava feliz com ele esse hino. Saudoso, partiu do Senhor recentemente, mas a memória do justo sempre é lembrada da vida. Vamos louvar o nome do Senhor, dizer que grande é o Senhor e muito digno de louvor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de finalizar esse louvor, vamos fazer uma oração. Quero pedir ao nosso irmão Silas que nos eleve a oração, suplicando, agradecendo, suplicando a graça dele para a nossa vida. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, ainda sentados, vamos finalizar esse período de louvor com um cântico, que esse também é bem antigo, tá? Mas eu peço a ajuda dos irmãos. Estamos reunidos na tua presença. Queremos sentir o teu poder invadir as nossas vidas. Tá? Acho que a gente vai cantar a capela esse, né? Mas é um cântico já um pouco antigo, mas que muitos conhecem também aqui, tá? E vamos cantar junto então esse louvor ao Senhor. Eu vou começar e os irmãos também depois ajudem a gente a louvar com alegria ao Senhor com esse cântico. Vamos lá então. Estamos reunidos em tua presença, queremos sentir o teu poder, invadindo as nossas vidas. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas molham o coração. Renovados somos por
Para que o teu povo estivesse aqui para o teu louvor e para a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nos abençoe esse momento com a tua palavra, para os nossos corações, para as crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Edifica a tua casa, Senhor Deus, e usa o teu servo para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos dividir em classe? As crianças podem sair? Nesta manhã, nós temos a grata alegria de estar conosco, irmãos amados, é o pastor Frank. O pastor Frank, ele é lá de Ponta de Pedras. Todos nós sabemos, um pouquinho da situação dessa igreja amada. Eles passaram a conhecer a teologia reformada e procuraram o apoio de um presbitério que pudesse ajudar eles, nesta obra, nessa empreitada de levar a fé reformada ali para a Ilha do Marajó. Pasmem, nós estamos em 2021 e não existe presença presbiteriana em todo o arquipélago do Marajó. Que coisa isso, não é? E aí então o pastor Frank entrou em contato conosco e pediu ajuda do nosso presbitério, da nossa igreja, e nós então nos dispomos. No final do ano nós começamos a visitar ali a igreja, que tem templo próprio, fica na frente do estádio ali, no município de Ponta de Pedras. E ele está ali já há alguns anos servindo ao Senhor, 8 anos, 10 anos já, como pastor ali assistindo. E ele é um pastor bivocacionado. Ele é concursado, ele é enfermeiro e ao mesmo tempo assiste a igreja lá com seus dons e seus talentos, Tem uma família linda, Sua esposa está aqui conosco também, seu filhinho, Noah, e a Maísa, a esposa dele é a Maila. Então, não puderam estar aqui agora de manhã, o bebê sentiu alguns probleminhas e eles ficaram. Mas certo é que o pastor Frank está trabalhando, lutando pela fé reformada ali, e nós estamos dando esse apoio. E ele veio então passar o final de semana conosco,
né, e também apresentar o seu filhinho para o batismo à noite, né, junto com a nossa filha Clara. Então eu quero passar a palavra para ele. Vamos ouvi-lo com atenção, né, e que Deus possa nos abençoar pela exposição da sua palavra nesta manhã. Vamos ouvir. Pastor Frank, por favor. Fique à vontade. Graças e paz a todos. Bom dia. É uma grande honra estar aqui com vocês, poder conhecê-los. Como o reverendo falou, vocês conheciam um pouco da nossa história. Nós conhecíamos também um pouco de vocês. E Deus nos proporcionou estar aqui, então eu quero de maneira pública externar esse sentimento de gratidão a Deus por vocês, pelo fato de estar nos acolhendo, receber com grande afetividade e hospitalidade. Então, oramos muito que Deus possa retribuir a vocês cada gesto, cada atitude, cada oração que vocês têm conosco. Então, eu trago aqui o abraço da congregação de Ponta de Pedras, que também carrega a fé reformada, com todas as suas dificuldades, mas também com todas as promessas que o Senhor tem nessa verdade. Então, honrado de poder compartilhar a palavra com vocês. A gente precisa estar sempre preparado. Comento quando eu vou de férias também, o pastor sempre diz que um domingo ou outro ele vai chamar. Então, muito feliz e espero que o Senhor nos abençoe com essa palavra de edificação para a sua glória. Eu quero dividir, irmãos, com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E hoje, tratando acerca da nossa vida, à luz da palavra de Deus, como nós devemos lidar com as situações. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28. Nós vamos fazer esse destaque. Amém? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Numa outra versão diz assim: Vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Vamos orar. Pai Celestial, te damos graças nessa manhã. Sabedores, Pai, que em Tua misericórdia nos trouxe até esse momento. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesse instante com a Sua palavra. Nos conceda sabedoria. Que Teu Santo Espírito, Pai, possa levar-nos ao pleno entendimento da Tua vontade. Assim sejamos edificados e fortalecidos na nossa fé e o Senhor seja glorificado. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aqui, irmãos, nós temos uma promessa muito gloriosa em Cristo. Ele diz que todo aquele que estiver cansado e oprimido, nele encontrará alívio. E muitas das vezes nós esquecemos de grandes promessas do Senhor. E aqui nós temos uma das que o homem mais busca na sua vida. Ninguém gosta de estar sobrecarregado, ninguém gosta de estar oprimido, ninguém gosta de estar cansado. Só que muitas vezes nós buscamos alívio em coisas, nós buscamos alívio em pessoas, em relacionamentos, e acabamos gerando uma confusão e não recebendo o alívio que nós procuramos. É importante nós lembrarmos sempre as palavras do Senhor, porque elas vão nos ensinar a lidar com esse mundo. É Ele que vai nos instruir a maneira que nós devemos trilhar a nossa jornada aqui, a nossa peregrinação, de modo que Ele não seja ofendido
e de modo que nós não venhamos envergonhá-lo e futuramente não sejamos envergonhados, mas de maneira que possamos suportar essa jornada, possamos encontrar satisfação, contentamento, regozijo, unicamente onde nós precisamos encontrar, que é no Senhor. E essa promessa, ela vem firmada na certeza de que receberemos se buscarmos. O próprio Senhor disse: batam e será aberta, busquem e acharão, peçam e receberão. Então não existe nenhum tipo de relativismo relacionado ao Senhor Jesus. Não existem meias verdades, não existe meio caminho, não existe possibilidade. Em Jesus nós temos a plena certeza de cumprimento. Ele mesmo nos diz no Evangelho de João, no capítulo 16, que aqui no mundo nós enfrentaríamos aflições. Essa é uma certeza. Nós não podemos fugir dessa certeza. Mas ele diz: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ao mesmo tempo que nós encontramos essa certeza dura, nós encontramos uma esperança gloriosa. Cristo venceu o mundo. O apóstolo João diz que é a nossa fé que nos faz vencer esse mundo. Diante disso, nós vamos observar que a realidade ela se expressa, ela se expõe nisso, porque o nosso corpo sofre, a nossa mente sofre, a nossa alma sofre nesse mundo. E como nós reagimos a isso? Quando o nosso corpo acusa algum problema, a gente começa a cuidar dele. Nós tomamos alguma medicação, ou nós nos exercitamos, Hoje em dia as pessoas valorizam muito isso, ter uma vida saudável, se exercitar para evitar adoecer. E com o nosso espírito não é diferente. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Nós devemos alimentar adequadamente o nosso espírito. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso corpo e esquecemos aquilo que é eterno. Temos uma grande preocupação em comer tudo certinho, no horário certinho, sem exageros, fazer as nossas atividades físicas, para lá no futuro não sentirmos tanta dor, tanto desconforto, mas o corpo é perecível. A nossa alma ela é eterna, e nós precisamos ser também diligentes nesse sentido, nós precisamos ser disciplinados, criar esse hábito de alimentar a nossa alma regularmente, alimentar a nossa alma e exercitá-la. É um exercício ser cristão. Não é uma coisa que a gente adquire e deixa numa prateleira, ou não é como uma roupa que nós usamos em determinado horário, em determinado dia. Nós precisamos, de maneira recorrente, vivenciar o cristianismo. Por isso é importante nós relembrarmos as promessas de Deus, porque facilmente esquecemos. Charles Spurgeon ele dizia: eu prego toda semana o evangelho na minha igreja, porque toda semana nós esquecemos. E o grande risco é nós pensarmos muito na vida, muito nas preocupações dessa vida, e deixarmos um pouco negligenciado o caminho espiritual. Por isso, Jesus nos garante que nós encontraremos nele alívio, nós encontraremos nele descanso. O próprio apóstolo diz que no Senhor nós encontramos uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que deveria ser irreconhecível para as pessoas. Impossível de ser compreendida. Por quê? Porque ele diz que Deus guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Ele esconderá. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade, Muitas vezes o Senhor fala conosco, através de palavras, através de pessoas, de ações, levando-nos à correção, levando-nos a ter uma percepção mais adequada ao propósito de Deus, mais adequada àquilo que Ele nos chamou. E em Tiago, capítulo 4, no verso 8,
o apóstolo diz, Tiago 4, 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Mais uma vez, a palavra diz que nós temos esse acesso ao Senhor. Nós temos essa proximidade a Ele. Se nós nos achegarmos, Ele se achegará a nós. Mas Ele complementa dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Ou seja, devemos nos achegar a Deus com o propósito certo, com a intenção certa, com a devida reverência, com a devida sinceridade. E isso vai fazer com que exista essa comunhão, exista essa proximidade. Ontem no estudo foi falado de Adão e Eva, né? E foi questionado que Deus chamou Adão, né? E óbvio, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus chegou ao jardim, ele sabia tudo o que havia acontecido. Mas ele disse assim: Adão, onde tu estás? E esse é o relacionamento. Porque Deus, conhecedor do que havia ocorrido com Adão e Eva, mas ali houve uma abertura de diálogo, aonde houve a concessão do arrependimento, da confissão, né? Então, Deus, ele exerce o seu amor de várias formas. E muitas dessas formas vai nos levar a ser constrangidos, vai nos levar a ser confrontados em nossos conceitos, em nossos valores, em nossos pensamentos. Mas nós precisamos ter a certeza de que nós estamos diante de um Deus que é amor e que é justiça. E nos apresentar a Ele com toda a sinceridade possível. A vida nos ensina, muitas das vezes, a tentar justificar, argumentar o tempo todo, a tentar colocar condições de defesa. Mas o cristão, ele não precisa de defesa própria. O cristianismo, ele não se baseia em autojustiça. Não somos nós que nos justificamos perante Deus. E esse é o pior caminho para uma vida saudável como cristão. Porque isso implicará em jogar sobre si cargas, pesos que não poderão ser sustentados. E aí o caminho mais largo está bem do lado dizendo assim: olha, aqui é mais fácil. A porta mais larga está com uma placa bem grande: olha, aqui não precisa se justificar. Mas Jesus diz: o caminho, a porta estreita, a porta larga e o caminho largo levam para o inferno. Passar pela porta estreita, andar no caminho estreito, Jesus disse, é difícil e poucos encontram. Mas é difícil porque poucos abrem mão dessa conduta. Poucos se sujeitam, se submetem a andar em conformidade àquilo que Deus determina. E essa condição de que nós devemos limpar as nossas mãos, não devemos ter duplo ânimo, que nós devemos purificar os nossos corações, é exatamente abrir mão de muita coisa que ao coração humano é extremamente agradável, prazeroso. Mas não é esse o propósito. Quando isso começa a acontecer, quando esse cansaço, essa carga vem, muitas das vezes a atitude é de frustração, é de decepção. Né? E quando o ser humano se frustra, fica decepcionado, ele tende a fugir, a se afastar. Né? Nós nos decepcionamos com uma pessoa, nós ainda dizemos assim: eu te perdoo, mas para lá e eu para cá. Nós fugimos. E aquilo que é reflexo do relacionamento humano está a um passo de ser reflexo em relacionamento espiritual. Porque está muito próximo. Então, muitas das vezes, a atitude diante desse cansaço, dessas adversidades, aflições, é fugir, inclusive fugir de Deus. Fugir da sua presença, fugir da sua comunhão, como Adão fez. Adão se escondeu. Mesmo Deus sendo onisciente. Mas Deus vem e pergunta: Adão, onde tu estás? Ele sabe. Davi diz: onde nós podemos nos esconder do Senhor? Se tivéssemos asas e subíssemos alto, lá estaria o Senhor. Se fizéssemos nossa cama no inferno, ali estaria o Senhor. Salmo 139.
Não há para onde fugir de Deus. Então, esse pensamento de fuga, ele é apenas um engano. E o pior, ele vai remontar a uma falta de convicção, a uma falta de certeza. Ontem também foi falado sobre relativismo. E essa é uma ferida aberta no meio cristão. Infelizmente, está sendo muito nutrido esse pensamento relativista, de que não existe uma verdade absoluta, de que tudo pode ser aceitável, tudo pode ser tolerável, tudo é uma questão de ponto de vista, sendo que para o cristão, a palavra de Deus é a única regra. É ela que vai nos conduzir na crença e no agir. É ela que traz todo esse suporte que vai servir para nos aperfeiçoar, como Paulo diz, escrevendo a Timóteo. É a palavra de Deus que é proveitosa. Ela que vai nos corrigir, ela que vai nos instruir, ela que vai nos capacitar para toda boa obra. Então, quando nós fugimos de Deus, nós não temos convicção. E nós acusamos isso para quem estiver ao nosso lado. Esse é o momento que a nossa fé é testada. Então, nessas situações, nós vamos observar que os servos de Deus não estavam isentos das dificuldades, das adversidades, das aflições. Eu gosto muito de citar Paulo, porque Paulo foi um homem que sofreu demais. E você observa as cartas de Paulo, você não consegue achar ele murmurando, não consegue achar ele lastimando. Você, na verdade, olha Paulo preso dizendo assim: regozijai-vos no Senhor, irmãos. Digo-vos outra vez, regozijai-vos no Senhor. E nós percebemos que a vida de Paulo foi extremamente dolorosa. Mas a sua convicção era tamanha que ele dizia assim: eu estou pronto para ser preso, mas se preciso até morto serei pelo nome de Jesus. Então é esse o grande ponto de apoio do cristão. É estar firmado em Cristo. É realmente estar seguro de que mesmo que as situações aconteçam, ele tem Cristo. A ênfase que o cristianismo tem que ter é o próprio Cristo. Não são boas obras. Não está nada relacionado ao humanismo. É o Cristo, Ele é o centro. É a sua vida, a sua obra, seus ensinamentos. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. O último sermão lá eu brinquei com hoje. Não é uma caixinha de promessas que você diz assim: vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. E abre, passa o dedo assim com o olho fechado. Não. A palavra de Deus, ela é a própria verdade. E conhecer essa verdade vai nos preparar para essa vida. Ontem o estudo, eu peguei o último módulo, mas foi muito bom, sobre filhos, todo baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus que vai dizer assim: maridos, esposas, filhos, servos, pastores, é a palavra que vai definir como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso posicionamento, como deve ser a nossa reação a tudo que essa vida infringe a nós. E as promessas de Deus é que vão nos trazer todo esse consolo, todo esse conforto. E são esses momentos, irmãos, que vão testar a nossa fé. Às vezes nós pensamos que tudo está relacionado a questões financeiras. Mas de todas as formas, Deus vai nos mostrando que Ele tem cuidado de nós. Todas as formas, Deus vai mostrando que Ele está atento aos seus filhos. Né? E nós precisamos recorrer a Ele. Às vezes a preocupação, às vezes o medo, a ansiedade, a inquietação nos leva logo a correr para algo ou para alguém. Mas nós precisamos respirar um pouco e lembrar que nós temos um Deus. Respirar um pouco e lembrarmos que Ele nos promete coisas. E se nós andamos na fé, nós precisamos crer nessas promessas. Né? Eu não te desampararei.
Olha só essa promessa. Eu nunca te deixarei. Não temas. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Tudo isso serve para que sejamos fortalecidos na fé. Não é somente para vencer aquela dificuldade, aquela preocupação, que às vezes a gente quer só se livrar daquela preocupação. Mas serve para nos preparar, para nos deixar mais fortes. Porque Deus, ele mantém toda essa atenção conosco. E nós não podemos olhar simplesmente com a nossa concepção de que Deus está fazendo ou Deus não está fazendo. A vontade de Deus, ela é diretiva, ela nos dirige, mas ela é também permissiva, ela permite coisas, mas tudo dentro do seu propósito. E o propósito de Deus é o nosso bem, não é outro propósito. Romanos, depois nós vamos observar que trata muito bem dessa forma. Nós alcancemos aquilo que Ele quer. A forma, os meios, só Ele conhece previamente. Nós vamos conhecendo pouco a pouco, etapa por etapa. E a palavra é que vai nos guiar nesse sentido de entendermos essas experiências. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz assim, 2 Timóteo 1,12: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então veja, irmãos, Paulo preso, ciente de que ele estava caminhando para a morte, ele diz assim, por essa causa padeço. Mas ele não fala lastimando, eu estou preso aqui por causa do Evangelho, porque eu estou falando de Cristo. Não, ele diz, por essa causa padeço. Paulo fala com satisfação, com honra. Para ele é honrável estar preso pelo nome de Cristo. E é isso que ele passa para Timóteo. Um jovem que estava começando a trilhar esse caminho no Evangelho. E interessante que no final, no meio, ele diz assim, eu sei em quem tenho crido. Aqui exalta ainda mais essa certeza dele. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui por vontade do imperador. Eu não estou aqui pela força do corpo romano. Eu sei em quem tenho crido, ele diz. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso virou um slogan positivista. Mas falta ler os versículos anteriores, onde Paulo diz assim, eu sei viver no muito, sei viver no pouco, sei ter frio, sei estar coberto, sei ter, sei não ter fome ou alimento. Ele diz, porque em todas essas coisas, o Senhor me fortalece. Ali, irmãos, não é uma palavra mágica, não é um código para que tudo de bom aconteça. Ali é uma testificação de Paulo dizendo assim, em tudo que eu passe, eu sei que o Senhor me fortalece. Em tudo que aconteça, eu sei que o Senhor me fortalece. Então aqui nós vamos observar que essas experiências superadas por Paulo foram se tornando grandes esteios para apoiá-lo no seu destino. Foram se tornando grandes colunas e todas elas firmadas no mesmo fundamento. Aqui para Timóteo ele diz, eu sei em quem tenho crido. E aos Filipenses ele diz, o Senhor me fortalece em todas as coisas. Então nós precisamos ter nessas experiências o mesmo fundamento. Esse fundamento tem que ser sólido. Esse fundamento tem que ser inabalável. Né? Nenhum de nós aqui vai construir uma casa num terreno suspeito.
Nenhum de nós vai ter coragem de gastar um centavo num terreno que alguém diga assim, olha, esse terreno daqui a um tempo vai ceder. Nós não temos essa coragem, ou não faremos essa loucura. E nós devemos também sustentar nossa alma em algo inabalável. Nós não devemos ser loucos de sustentar nossa alma em um terreno movediço, em um terreno fraco, em um terreno que vai ceder daqui a um tempo. Nós devemos sustentá-la em algo eterno, porque ela é eterna. Então Paulo evidencia isso, que Cristo é o seu fundamento. E essas experiências firmaram Paulo nessa vida, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus determinado para ele. E há inúmeros relatos. Em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está falando aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. É templo de Deus. E o início, 20a, ele diz, porque fostes comprados por bom preço. Nós precisamos lembrar disso. Nós fomos comprados. Sendo comprados, nós não nos pertencemos mais. E nós fomos comprados não por pechincha, não por barganha. Nós fomos comprados por alto preço. E qual foi esse preço? Senão o sangue do Filho de Deus. Ele relembra isso aos coríntios, de uma maneira que eles pudessem gravar o significado, a representatividade de ser comprado pelo Filho de Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, o versículo 14. Paulo diz, Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então Paulo aos Coríntios ele diz que fomos comprados, fostes comprados por bom preço, por alto preço. E aqui ele diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então essa era a grande convicção de Paulo. Paulo não era mais dele. Paulo havia sido comprado. Paulo havia agora sido redimido dos seus pecados. Mas ainda assim, ainda com essa convicção, nós vamos observar Paulo com anos caminhando com Jesus Cristo, dizendo assim, que a misericórdia de Deus veio para os pecadores, dos quais eu sou o principal. A consciência cristã, irmãos, ela não dá espaço para enganos. Um cristão, ele nunca vai se apresentar diante de Deus de modo errado. Assim como Paulo tinha essa consciência de que ele era o principal dos pecadores. Essa consciência cristã, ela, nutrida pela palavra, ela nos leva nessa condição de nunca estarmos numa posição que não é nossa. Mas termos essa certeza de que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo é mérito de Cristo. Unicamente por mérito do Filho de Deus. E isso nos mantém humildes. Isso nos mantém sem arrogância, sem soberba, sem altivez, porque disso Deus não se agrada. Disso Deus se afasta.
Então, essa certeza de que nós estamos escondidos em Cristo e assim o Pai nos aceita, é que faz com que tenhamos o pé no chão e busquemos as coisas certas e nos conformemos com a vontade desse Deus. Porque às vezes é esse espírito humano muito altivo, por diversas razões, que às vezes abre um obstáculo com o relacionamento com Deus. Por isso que criaram aquilo, eu não aceito isso. Né? Essas teologias que tanto surgiram aí, não aceite isso, decrete, derrube isso. E isso vai de encontro à soberania de Deus. Deus é soberano. Imagina Paulo lá na prisão de Roma dizendo assim, eu não aceito isso aqui não, derruba essa parede. Não. Você vê Paulo e Silas presos injustamente, açoitados, sozinhos. Calabouço, irmão, não é como uma cela de hoje. Calabouço era tudo escuro, um mau odor. Você vê Paulo e Silas próximo da meia-noite, louvando a Deus. Louvando a Deus. Um espírito de humildade. Um espírito de servo. Louvando a Deus. E Deus ali opera de maneira sobrenatural. Toda aquela cadeia estremece. Os cadeados se abrem. E de repente aparece um carcereiro, né? Senhores, o que eu faço para ser salvo? Talvez pensando fisicamente. Porque o carcereiro que deixasse um prisioneiro fugir, ele iria ser morto. Ele não ia ser preso, ele iria ser morto por ter falhado. E o carcereiro filipense dizendo, senhores, o que eu faço para ser salvo? Talvez pensando nisso. E Paulo vem e diz, de maneira muito aproveitando a oportunidade, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E dessa forma, eles foram até a casa do carcereiro e ali diz que Deus concedeu graça e arrependimento. Então, nós observamos que essa convicção que Paulo tinha era uma certeza inabalável da sua posição em Cristo, independente das circunstâncias. E isso nos leva também a um ponto muito importante para nós. Nós não vamos caminhar aqui de maneira impecável. Nós não vamos alcançar esse nível de perfeição que às vezes o ímpio cobra de maneira afrontosa. Ah, vocês não são perfeitos. Vocês não condenam as coisas, vocês acabam errando também. E às vezes o cristão, de maneira ingênua ou imatura, ele acaba também abraçando essa ideia de, eu não consigo ser cristão, eu não consigo fazer as coisas certas, eu não sirvo. E aí é o caminho para a incredulidade. E aí algumas pessoas se afastam, porque elas se julgam, elas condenam a si mesmo pelos seus erros. Mas isso não é uma postura nossa. O pecado, ele desgasta o espírito, irmãos, porque é o desejo humano. Por isso que lá no início eu falei, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Exercitar. Nós exercitamos o nosso corpo e sentimos a evolução, né? O braço fica mais torneado, nós seguramos, nós temos mais firmeza, nós não cansamos facilmente, não sentimos dores. Com a nossa alma da mesma forma. Quem começa a academia com uma semana já quer abandonar, né? Cansa, diz, eu não sei se vai dar certo. Está chegando o horário, já começa a inventar uma desculpa. Mas quando passa esse período, ele quer estar na academia. Ele quer continuar exercitando, evoluindo da mesma forma o nosso espírito. Nós precisamos levar a essa maturidade, a um amadurecimento. Tempo, irmãos, não é somente uma contagem cronológica. Nós precisamos, eu sempre tento relembrar isso lá na igreja, que nós passamos às vezes um ano cheio de projetos, uma casa nova, um carro novo, vou sair da bicicleta para a moto. E nós deveríamos pensar assim, eu quero ser mais maduro do que o ano passado. Eu quero conhecer mais Cristo do que o ano passado.
agora eu quero compartilhar Cristo, porque esse ano eu só recebi Cristo. Ou seja, metas realmente que vão fazer diferença. Ah, mas é demais coisas. Jesus disse, as demais coisas serão acrescentadas. É outra promessa que às vezes esquecemos. E nós queremos administrar tudo. E claro, estamos no mundo. As prioridades do mundo vão se fazer mais visíveis. Mas nós precisamos ter essa percepção de que Cristo é o centro da vida. Cristo tem que ser o centro da vida. Uma outra percepção de uma frase de Spurgeon é que a Bíblia ela vai ser a única religião da Igreja de Cristo. E a Bíblia vai nos mostrar exatamente isso, que Cristo é o Senhor da vida. E nós precisamos abraçar com todas as forças isso. Nós precisamos crer nisso para que os outros creiam. Porque eles vão olhar primeiro a nós, se estamos abraçados a Cristo. E como é que eu vou dizer, olha, vá para Cristo? E ele olha e diz assim, mas tu não estás muito com Cristo. Dá para ser assim? Ou seja, vamos passar uma ideia falsa do que é estar com Cristo. E podemos prejudicar muito essa vida. Nós devemos ser a referência nesse mundo. Em tudo. Nós devemos ser o diferencial. E isso não é vanglória. Jesus disse, vocês são a luz. Vocês são o sal. Mas ninguém esconde a luz embaixo de algo. E se o sal perde o sabor, ele não serve para nada. Pedro diz que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Para quê? Para anunciar as suas virtudes. Então, há propósito para todo cristão. A forma é o Espírito que vai conceder. Mas todos nós temos um propósito nesse sentido. Somos comissionados dessa forma. E devemos abraçar de que Cristo é o Senhor da vida. E expor isso. Às vezes esse pensamento de não ser perfeito, ou de não alcançar alto rendimento, vem porque nós estamos agindo da forma errada. Sendo Cristo o Senhor da vida, nós vamos parar e perguntar assim, mas por que as coisas não mudam comigo? Por que as coisas não estão funcionando? E nós vamos chegar nessa conclusão, porque Cristo é o único Senhor. Não somos nós que nos aperfeiçoamos. Se Cristo não for o Senhor, nós vamos tentar nos corrigir. Em João, capítulo 15, Jesus diz, eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Você já viu um galho cuidar de si mesmo? Não. Quem é que cuida da árvore? É o agricultor, porque ele sabe. E Jesus diz, exatamente nesse sentido, se vocês estiverem em mim, e eu em vós, dareis fruto. E fala lá que o Senhor, Ele poda os galhos que estão dando fruto, Ele poda. Quem não conhece, irmãos, de agricultura, acha errado cortar, né? Poxa, a árvore estava dando fruto, cortou quase toda ela. Mas é a poda. E numa segunda leva, vai trazer mais frutos ainda. E é exatamente esse exemplo que Jesus usa em João 15. Para que eles assimilassem a ideia. Não são vocês que vão melhorar vocês. Não são vocês que vão corrigir vocês. É o próprio Senhor que fará isso. E às vezes essa ideia de que não conseguimos, não vai dar certo, ou não muda, é porque a pessoa mesmo está tentando corrigir a sua vida. Ao invés de deixar que o Senhor corrija.
que o Senhor transforme. E nós vamos entender através da palavra que isso deve ser seguido. Romanos 8, irmãos. Vamos ler a partir do verso 28. Para entendermos um pouco essa nossa condição. Do verso 8 ao verso 30. É a chamada corrente dourada da redenção. Esses fragmentos. Diz assim: sabemos que em todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja que é um processo de etapas contínuo. E em momento algum o homem tem papel principal aqui. É sempre Deus agindo. É sempre Deus conduzindo. No verso 28 ele diz: sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam. Veja, os filhos de Deus estão como coadjuvantes. O protagonista é Deus que está operando em tudo para o bem. É Deus quem predestina, quem chama, justifica, glorificará. É Ele. Então, às vezes, é importante nós lembrarmos desse processo. E não começa conosco e não terminará conosco, né? Paulo diz: estou certo, e aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia do Senhor Jesus. Então, alguém começou a boa obra em nós. E nesse meio tempo, até o dia do Senhor Jesus, não somos nós que faremos a manutenção. Não somos nós, não haverá uma contribuição majorativa. Eu estou consertando a minha vida, eu estou arrumando. Não, é aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Aí entra aquela promessa de Jesus em Mateus. Todo aquele que estiver cansado e oprimido, chegando-se a Ele, encontrará descanso. É preciso chegar-se a Jesus. É preciso buscar Jesus com essa certeza de que Ele é o Senhor da vida. É Ele realmente que vai nos aperfeiçoar. É Ele que vai nos moldar. É Ele que vai nos corrigir. É Ele que vai realmente nos talhar, vamos dizer assim, nos moldar como aquele barro lá de Jeremias. Por isso, irmãos, não cabe nós entrarmos nesse caminho de questionamento próprio. Se servimos ou não servimos, se estamos só acertando ou só errando. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Ciente de que nós não vamos alcançar a perfeição. E entender, ainda nessa passagem de Romanos, que Ele nos chamou. Então Deus na eternidade, Ele nos escolheu. E quem vai questionar a escolha de Deus? E Deus escolhendo, havia um propósito. Então, é como é como Deus falando: eu te chamei, eu não te deixarei ir, eu comecei, eu terminarei. E ao mesmo tempo ele diz: não desista, não desanime, não fuja, não pare, continue, avance, siga, mesmo com os erros acontecendo.
Porque nós não somos o autor da obra. Nós não somos o autor da fé. Em todos esses erros que aconteçam, nós precisamos ir até o Senhor e não fugir. Em todas as dificuldades, ir ao Senhor. Há uma canção que diz que o melhor lugar para estar é aos pés do Salvador. E é isso. Nos momentos bons e nos ruins, aos pés do Salvador. É isso que vai nos fortalecer. Aqui no verso 33, Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem terá essa ousadia? Quem será louco de fazer isso? Por quê? Porque é Deus quem justifica. Então, irmão, Jesus, ele brada, tudo é meu. Jesus reclama a propriedade. E nós somos a propriedade dele. Nós vimos, fomos comprados por alto preço. Recebemos dele a remissão dos pecados. Então, nessa situação, nós vamos chegar à conclusão um pouco confusa, talvez. Fui comprado, fui redimido, sendo escolhido, não pode haver acusação contra mim, porque é Deus quem justifica. E isso é irrevogável. Mas por que então as coisas podem ainda continuar acontecendo de maneira não agradável aos meus olhos? Por que eu ainda erro? Por que eu não consigo ser tão aplicado na leitura da palavra? Por que eu não consigo ser aplicado na frequência com os meus irmãos? Por que eu não consigo aplicar ainda os mandamentos? Por que eu não consigo? Talvez isso gere uma certa confusão. Mas como nós citamos Paulo, que não, na sua mente, preso, e continuava ali, animado no Senhor, esperançoso no Senhor, assim também nós devemos caminhar. E para fugirmos dessa possível confusão, nós vamos cair no ponto principal da palavra. Por que então, sendo escolhido, justificado, sendo separado, ainda as coisas não seguiria? E nós vamos perceber que não tem uma parcela majoritária. A palavra de Deus diz que nós conhecemos o amor de Deus de tal forma, quando Ele deu o seu Filho por nós. Cristo veio para os justos. Cristo veio para pecadores. Nós estávamos ainda mortos em delitos e pecados. O ponto principal é isso, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Esse é o ponto que nós precisamos nos concentrar. Por que tudo foi feito? Por que todas essas promessas? Pelo amor de Deus. Porque Deus nos ama. E o que nós fizemos para isso? É até duro perguntar, né? Mas nosso coração se enche de alegria quando lembramos que Cristo fez. Cristo deu a sua vida. E então recebemos assim toda a graça de Deus. Recebemos o maior presente, a vida eterna. E nessa condição, irmãos, nós olhamos para a cruz e percebemos que a cruz supera a nossa fraqueza. A cruz, ela vai superar a nossa imperfeição. Naquele estado inicial. A cruz, ela vai tratar disso. Que nós falharemos, que nós duvidaremos, que nós nos sentiremos sujos, nós nos sentiremos incomodados. Mas ao olhar para a cruz, nós só veremos o amor nela.
nós só conseguiremos ver o amor de Deus expresso. E isso transforma a mentalidade. Isso muda os conceitos. Ele nos justificou para Ele mesmo. Ele nos redimiu para Ele mesmo. Ele foi capaz de nos imputar a perfeição. Capaz de nos deixar sem máculas, limpos, sem culpa, pela justiça de Jesus Cristo. Então, eu quero finalizar com a passagem aqui em Romanos mesmo, no capítulo 5, no verso 8, onde Paulo expressa o resultado da justificação, e ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, irmãos, não está condicionado à perfeição. E nós não devemos ter essa mentalidade, alcançar a perfeição. Nós devemos ter como objetivo ser mais e mais sujeitos a Deus. Ser mais e mais conformados a Deus. Ser mais e mais obedientes a Deus. É nisso que provamos o nosso amor, sendo obedientes. Em tudo que o Senhor nos chamar, nós devemos ser obedientes. Porque assim nós vamos glorificar a Deus. Nós podemos glorificar a Deus de diversas formas, de diversas maneiras. E nós devemos sempre cuidar, sempre estar atento para que não ofendamos. Mas se isso acontecer, lembrarmos do seu amor. E o caminho é bíblico. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar, possa fazer que essas palavras fiquem no nosso coração, transformem nosso entendimento e possamos seguir esse caminho com o Senhor Jesus em fidelidade, acima de tudo, em fidelidade. Obrigado, reverendo, pela oportunidade. Deus abençoe a todos nós.